E vai começar a gravar. Para aqui, ao vivo. Conexão. Foi. Foi para conta, gente. Aqui já começou a gravar, já aparecendo na nossa cara. Já estamos online. E aqui. Eu vai esperar um pouquinho. E você também que não, pode ir. A gente foi. Tá, estamos. Vamos lá. Meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Nossa, cara delas. A gente tá se falando não tem tempo, que é uma hora, a gente finge que tá chegando agora. Peraí, vamos aqui. Gente, estamos em duas frentes. Boa noite para quem chegou aqui. Boa noite para quem está chegando aqui. Daqui a pouquinho, que eu vou ter que começar a liberar, né? Esqueci disso. Bom, né? Vou ter que começar a liberar. Admitir. Tá tudo bem, deixa eu levantar aí. Entendeu? Pensando aqui? Eu não consigo ler, gente. Eu vou ter que fazer assim. Entrou, tá bom, vai. Vamos lá. Depois a gente dá uma paradinha para tirar as dúvidas que elas aparecem. A gente volta, né? Senão vai ver a coisa. Isso. Estamos aqui, o trio Parada Dura, né? Aqui tá a Jane, para quem não me conhece, né? Hoje é a mentora de pedagógico, da área pedagógica do nosso trio aqui, Tropa de Elite. A Denise, que é da parte, para quem não me conhece, e eu, né, na parte de gestão e marketing, para quem não me conhece, né? E nós estamos aqui hoje porque a gente resolveu bater um papo, trazer aqui um pouquinho o olhar sobre 2023, né? Estamos aí às portas do novo ano. E a gente sempre se junta nesse momento, além de bater papo, dar risada, né? Botar os assuntos em dia. A gente fala um pouquinho das nossas clientes, né? A gente fala um pouquinho de vocês bem, fiquem tranquilos, a gente só fala bem. A nossa confraternização é essa aqui. Exatamente. É o nosso momento. E a gente veio trazer esse olhar para vocês, eu acho que é importante. Quem quiser depois fazer pergunta, é só entrar aí que a gente vai colocando. E depois a gente vai deixar gravada a live para vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que a gente viveu esse ano. Né? Acho bom só ver se estão ouvindo. Será? Vocês estão ouvindo a gente? Bem. Vou vir aqui ouvir se vocês estão... Escreve para mim se vocês estão ouvindo a gente bem, por gentileza. Aqui eu acho que tem que aparecer, né? Se for entrar. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Responde aí, boa noite. Tem um delay até elas ouvirem. Uhum. Coloca um joinha, vocês estão ouvindo a gente? De lá de trás. De onde a gente está. Não estou falando nada, não. Sim! Obrigada por responder. E bom, aqui a gente está um pouquinho longe, mas é para focar as três, né? Porque a gente está um pouquinho mais para trás. A gente está com medo de vocês não. Então, falando um pouquinho sobre 2022, né? Acho que a gente tem que fazer uma análise desse ano. E é uma coisa até que eu tenho falado muito com as minhas clientes, né? Que é para a gente colocar uma balança, botar o 2022 na balança para a gente projetar o 2023, ajustando aí as arestas. O que eu acho que 2022 trouxe foi uma perspectiva melhor que 2020 e 2021, porque não teve pandemia. Ó, estão vendo os anjos dizendo amém? Aleluia. E a gente conseguiu efetivamente ter um trabalho de um ano inteiro, sem interrupção, sem ter que fechar, sem ter que abrir, sem ter que fazer turma que vai, turma que não vai, aquela novela que a gente viveu durante esses últimos 2 anos. Então foi um ano, acho que mais salutar, mais saudável, a gente conseguiu ter de uma forma integral. Só que nós temos aí o desafio de 2023, e o que eu percebi na campanha de 2022. Muitos pais indo para a pública ainda. Segunda coisa que eu percebi, pouco cliente no mercado. O que isso significa? Quem tem aluno está mantendo aluno. Quem tem aluno está segurando os seus e não está deixando volante. E terceiro, a coisa está ficando cada vez pior. Eu já tinha falado há um tempo atrás que o mercado escolar ia deixar de ser aquele mercado
como é que fala? Que antigamente era mais fácil, né? A gente conseguia aluno de uma forma mais fácil, só com indicação, só com, né? Porque meu filho estudou lá, meu amigo estudou lá, a gente conseguia aluno. Hoje em dia, a gente precisa ser muito mais profissional, muito mais criativo do que há 2, 3 anos atrás. Eu acho que não dá mais para continuar com o mesmo modelo que existia antes da pandemia. Agora a gente tem uma questão que é a seguinte, a gente tem uma questão que é antes da pandemia, depois da pandemia, né? Infelizmente é um parâmetro que a gente ainda vai viver um tempo, até falando pelo lado financeiro, porque todas as escolas, independente de como nós tínhamos clientes sobrando, né? Todo mundo, cada um dentro do seu nível, tinha uma forma de acessar a educação, mesmo não quero ir para a pública ou a pública não está me atendendo, eu vou trabalhar para ganhar aqui o mínimo para conseguir colocar meu filho numa escola particular, nem que ela tenha um nível um pouquinho menor. E é independente disso. A educação particular voltou a ser algo de elite, voltou a ter um padrão um pouco mais alto, não as pessoas que trabalhavam e que conseguiam manter a educação infantil, infelizmente foram para a pública, então a gente tem um outro tipo de público. E o que a gente tem também é, como eu falei, né, a troca de classes, né? A gente tinha pessoas lá que tinham um filho na educação AA e aí desceu para A, o do A veio para o B, os que eram do C que tinham aquela educação um pouco mais, conseguiam trabalhar ali o seu mês para manter o filho na educação particular, principalmente nós do nível, né, da educação infantil e tal. A gente perdeu muito público, então a gente está naquele corre da recuperação, né? Tanto que tem muitas escolas que estão num triângulo invertido, né? Tinham turmas muito cheias, foram perdendo, e hoje as crianças que estão se formando hoje são de turmas muito pequenas, né? Por conta E não teve tempo de repor a base da pirâmide. Exatamente, não teve tempo de repor e não tem público para repor, né? Está tendo dificuldade com a Junto disso, a gente tem a questão da economia, né? A gente está passando por um problema, e não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Inclusive, o Brasil até que tá bom. Tá afetando. E eu acho que o que a gente tem que esperar para o próximo ano e que vai acontecer de forma bem gradativa é a recuperação do mercado de trabalho, porque o maior público da educação infantil são dos pais CLT, sim, que trabalham, que são funcionários de alguma empresa e que mantêm a criança, principalmente em período integral na escola, para poder trabalhar. Então, enquanto não houver essa recuperação desse público, né, enquanto esse pessoal ainda estiver tentando se recolocar no mercado, nós ainda vamos ter uma deficiência de clientes e cliente correndo, saindo de uma escola e entrando na outra, única e exclusivamente por preço. Não é por qualidade, não é pelo que você oferece, não é por diferencial. Não é pessoal. É por preço mesmo, porque é o que as pessoas estão conseguindo. Ah, eu vou jogar o meu preço lá embaixo, então, Denise, para manter o público. Não acho ideal. Aí, como eu te falei, existe a troca de classes, né? Pessoa que está na classe mais alta, que vai procurar a sua escola, né? Se você está num nível intermediário. Por quê? Se você reduz muito o teu preço, você não vai conseguir cobrir custos, né? A gente ainda tem a inflação para brigar. Então, não adianta jogar o preço lá embaixo para ganhar cliente e não cobrir os custos. Você precisa ter um mínimo de conhecimento do teu custo. E é aí que eu falo para todo mundo, se você não tem um fluxo de caixa em 2023, vai ser difícil você repor os custos da sua escola. Você não tem conhecimento do que você gasta por aluno para saber o mínimo que você pode cobrar. E você, o que você acha da perspectiva de 2022? Pensando no pedagógico, finalmente a gente não teve tanta
Tanta interrupção, mudança, né? Mas a gente teve, acho que, um problema com as crianças. Muita criança com defasagem de aprendizagem, até por conta de tudo que a gente viveu. E muitos pais ansiosos para essa criança já trazer um resultado, né, supra-sumo, esperado por eles, ansiedade deles, né? Totalmente deles, Eu acho que, como a gente estava falando aqui, né, que a Lili começou a comentar, essa mudança que deveria estar acontecendo desde antes, porque eu acho que a escola se reinventou muito na época da pandemia. Rápido, parou. Exatamente. Estancou como se nada tivesse acontecido. Congelou, e voltou aos mesmos moldes que era antes da pandemia. A parte pedagógica, né? Que é o que a gente está, o que me cabe agora. Sim. Então, eu acho que o professor, a dona de escola, a coordenadora pedagógica, elas têm que estar unidas nessas mesmas mudanças e dar os seus passos em conjunto. Porque muitas vezes a gente vê também a coordenadora puxando ali uma equipe que não quer andar, né? A dona da escola, o diretor em si, esperando que aconteça também alguma coisa, só que não está ali junto com a equipe, que é o que a gente vê muito acontecer. Então, isso são fatos que me preocupam um pouco para 2023. Porque se essa equipe pedagógica, né, tirando o financeiro, tirando a outra parte, não está andando, não vai andar nada, porque a escola não anda, né? A escola também é feita de pessoas. Então, eu acho que... quer admitir? Eu só acho que a gente tem que pensar um pouquinho de como reorganizar e começar a se renovar novamente. E não por um momento pandêmico, por um momento que a escola quer essa mudança. Eu acho assim também, aquilo que a gente falou, a gente tem uma mudança do perfil de público chegando na escola particular. Aquele que realmente não consegue respirar, viver, não consegue não consegue arcar, desculpa, gente. É que eu estou olhando para cá e para cá. Não consegue arcar com aquele custo, ele vai para a escola. E a escola pública está correndo, está fazendo, captando professores, oferecendo um salário bacana. Então, assim, eles também a demanda está muito grande na escola pública. Porque, exatamente, as pessoas que não conseguem estão indo para a pública, e a pública está, inclusive, por lei, ela tem que acolher a esse garantia público, né? Então, se está dentro da lei isso, você tem que fazer. E aí, o que acontece com a escola particular? Ela está trazendo um público novo. Então, por exemplo, vamos pensar junto. Se antes eu tinha o público C, e agora esse público C é o antigo público B, que foi o que a Denise falou, ele é o público mais exigente. Ele sabe o que uma escola faz, ele sabe o quanto uma escola pode entregar. A diferença é que ele não pode mais pagar o mesmo valor que ele pagava numa escola nível B. Então, ele é agora nível C, mas ele tem uma exigência de um nível B. E aí que eu percebo que a escola fala, nossa, mas esses pais estão muito chatos. Nossa, esses pais estão muito exigentes. Nossa, esses pais reclamam de tudo. Por quê? Porque mudou o seu público. Antes, para aquele público, aquilo que você entregava estava bom. Para o novo público que está chegando, não está bom. Ele quer mais e melhor. Por menos. Por menos. E ele entende que é uma prestação de serviços, né? Ele sabe muito claro, exatamente. Com isso, ele sabe também os seus direitos e os seus deveres. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que deixar muito claro é, agora, os survivors, os sobreviventes, porque muita escola faliu na pandemia, muita escola fechou. Mas parabéns a você que tem a sua escola, que sobreviveu, parabéns. Você já é um vitorioso, já começa por aí. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, a brincadeira não é mais de brincar de escolinha. Fazendo uma alusão. Não aguentei. Não é mais brincar de escolinha. Agora, por mais que você seja uma escola pequena, você precisa ser mais profissional. Não se colocar neste lugar de escolinha. Não ser escolinha. Hoje, as pessoas, até esse público novo que está vindo e te buscando, e muitas vezes no seu atendimento você precisa mudar, no seu financeiro você precisa mudar, no seu pedagógico você precisa mudar para você poder manter ele. Senão ele vai pipocar, ele vai entrar, não vai gostar do que ele está vendo e vai buscar outra escola. Então, hoje o que eu percebo? Primeiro, escolas com pouca procura. Sim,
Então, quem bater na sua porta, você tem que fazer com excelência para virar cliente. Segundo, aqueles que chegaram até você, você precisa impactar eles. Você tem que atender eles de uma forma extremamente profissional. Chega de fazer aquela coisa que você fazia antes. Não dá mais. Então, por que existe a mentoria? Por que existe o trio Parada Dura aqui? Justamente para a gente chegar na sua escola, ajudando você nas 3 pontas principais de escola. Né? E quais são essas 3 pontas? Aqui, pedagógico. E se você não faz um bom pedagógico, você não retém. O outro é financeiro. E se você também não sabe fazer a conta, não sabe saber quanto você tem de gasto por aluno, não sabe quanto você tem de gasto por aluno, como é que você vai saber quanto você vai cobrar para cada aluno que entrar, ou que negociação você pode fazer? E eu vivo com marketing, porque se você não sabe se vender, você não sabe crescer, né? Então aqui você tem o trio, por isso que eu quis o trio. E o que tem a mentoria de diferente do resto das outras empresas que estão por aí? A mentoria, a gente procura estar muito perto de vocês. Presencialmente não é. Online, mas de uma forma mais próxima. Como é que eu vou explicar? Eu acho que não é é uma presencial. Não é um roteiro, isso. mas a gente não existe um roteiro pronto. A gente vai junto com a escola de acordo com as necessidades que ela precisa. Individuais, né? Individuais, exatamente. Porque o que eu vejo muito hoje é assim, eu tenho um modelo, você segue aquele modelo, mas aquele modelo serve para todas as escolas. E cada escola tem uma individualidade, está numa região do Brasil, né? Está numa situação diferente. Eu tenho escolas no interior da Paraíba, eu tenho escola no Sul, tenho escola no Rio, eu tenho escola em Minas. Então, a gente tem escola em vários lugares e cada uma tem um perfil muito individual. Então, o legal é que a gente entra na sua realidade, na realidade da sua escola, para fazer um trabalho específico naquilo que você precisa. Mas voltando para 2023, na parte financeira, eu acho que vai ficar muito parecida com esse ano. Não, de inflação. Não tem muita mudança. A inflação ela vai demorar um tempinho para ir embora. A gente tem essa coisa política, né, em que uma parte do país aceita o que foi colocado e outra parte não. Então, esse início de governo, de mudança de governo, ainda vai causar muito altos e baixos, tanto na inflação quanto bolsa de valores, enfim, ainda está causando, tem muita empresária de outras reclamando por quê? Não sei, né, quem acompanha o noticiário está vendo. Esse mês foi o mês com maior queda de consumo. Nós estamos em dezembro. Nunca nós tivemos um dezembro tão fraco, com tão pouco consumo, com tão pouca troca de investimento. E a gente sente isso na porta da escola. A gente sentiu isso na rematrícula, entendeu? As escolas perderam matrícula na rematrícula com mais efetividade. Esse ano tinha 80 alunos, só 60 fizeram rematrícula. E não é porque o pai não quer continuar, é porque o pai não está vendo possibilidade de continuar. Né? Agora, em janeiro, a gente entra com todas aquelas questões financeiras que a gente já está acostumado e o pai está cortando gasto, porque ele não sabe se vai conseguir manter, porque ele é um microempresário, porque, enfim, ele também está nessa roda viva da inflação. Eu acho, eu acredito e quero que seja isso mesmo, que a gente vai conseguir enxergar alguma estabilidade depois do carnaval. Como todo ano, só que dessa vez com mais ênfase, com mais depois do carnaval que todo mundo vai sentir se consegue ter alguma estabilidade mínima ou não. Né? A gente ainda vai sentir muito devagarzinho o crescimento da economia, mas recuperar a inflação é muito mais difícil do que a inflação entrar. Ela entrar é mais rápido. Então, isso a gente vai sentir aos poucos, a gente está num processo de recuperação. Eu vou mentir para vocês dizendo que no final do ano a gente vai ter um quadro ok. Eu acredito ainda que dentro de mais uns 2 anos a gente vai sentir, sim, essa lentidão para a resposta. Para a resposta, exatamente. Né? Turmas cheias, a escola lotada,
como a gente tinha antes, vai demorar um tempinho ainda para acontecer, tá? Não vai ser como foi, então é como a Lili falou, quem passou pela pandemia e está com a escola aberta e está sentindo nem que seja um mínimo de recuperação, ou conseguiu manter o mínimo possível lá, tá no caminho certo. É isso mesmo. É claro que eu queria dizer para vocês, não, vai ser esse ano, vamos bombar, estourar as salas, encher a escola, mas infelizmente não é o que vai acontecer. Todo mundo está com sala vazia, todo mundo está com vaga sobrando, mas a gente tem uma situação na nossa frente que chama-se inflação e que não adianta você querer lotar uma sala com alunos a R$ 150, Você não paga nem que não vai pagar o custo do seu professor, que é o custo mais pesado que tem na escola. A gente vai agora entrar num governo sindicalista novamente, então isso é importante a gente entender, conhecer, tá? Então, vai começar a ter novamente as brigas por salário, as brigas, e a gente enfrenta isso diretamente, principalmente professor, que é um sindicato forte, entendeu? Então, a gente vai ter sim uma grade pesada de salário, e não é por escolha nossa, não é por condição. Tá no pacote, né? Tá no pacote. É a condição sindical. Esse governo é um governo sindicalista, faz parte, a gente gostando ou não, sendo contra ou a favor. Eu não estou pondo aqui nenhuma defesa política. defesa política. Eu estou colocando É o o perfil que deles, é. né? O perfil deste Exatamente. exatamente, é o perfil deste governo, gostando ou não, né? Então a gente vai precisar ter isso em mente, de que a gente vai ter novamente por 4 anos, né? Esse perfil de gestão. Esse perfil de gestão sindicalista, e que os professores vão ter aumentos mais consideráveis, e que a gente não vai ter muito como discutir. Tem muito para onde fugir. Exatamente. Só Tem pra pra onde Nossa, aqui que eu fiquei curiosa, eu vou ler, gente, peraí. Mas faz anos e anos que o nosso aumento não chega em 10%. Ah, foi a Lu. A Lu é professora, ela fez magistério comigo. Aí, gente, entreguei. Tem uma amiga minha que fez magistério comigo que tá aqui. Ela tá falando que faz tempo que não tem nem 10% de aumento, que é 8, 7, 6, né? É o Fica nessa média. dissídio, geralmente. O dissídio fica nessa média. Então, pode ser que dessa vez tenha um aumento maior. Só que a gente, por outro lado, tem as escolas com menos condição financeira. O que eu acho só um adendo, assim, o Brasil tem um piso nacional para professor, né? Então a gente tem que entender isso. Alguns estados pagam mais, outros estados pagam também, né? Exatamente. É estadual. Então, a gente vai entender um pouquinho desse tipo de aumento, desse dissídio, também tem que entender um pouquinho de como funciona. E como a gente atende escola do Brasil todo, cada lugar tem um perfil. Mas tem uma coisa que eu acho importante a gente trazer aqui. O que eu tenho visto também. Gente, e aí as donas de escola que estão aqui comigo vão me entender. Professora que não sabe trabalhar sem material didático. Professora que não sabe trazer projetos inovadores. Professora que não sabe encantar um aluno, e aí a dona de escola tem que ficar dando desconto para poder segurar o aluno, porque ele fica pelo preço e não pelo trabalho da escola. E a gente vem agora em janeiro com a capacitação. O que você fala para mim da capacitação em janeiro? Ela tem que existir. simples. Simples. Ela tem que existir, né? E bem feita, né? Porque às vezes você pega lá uma tarde. É uma sala de capacitação. É lógico. É só com texto. E outra, dessas 3 horas que fica, que vamos supor que o mínimo que a escola conseguiu fazer são essas 3 horinhas lá. Aí planejou, organizou, reorganizou, nem cumpre, né? O que está organizado lá. Aí vão vivendo atropeladas. E deixa eu tirar uma dúvida. Eu estava vendo na internet, porque eu estava pensando sobre as leis da LDB, falando que a escola obrigatoriamente tem que fazer capacitação contínua.
E aí, nisso, cadê aquele professor que fala que não quer ir na capacitação? O que eu faço com ele? Põe ele na caixinha? Depois eu levo Na ele. verdade, o professor é uma obrigação, né? Está nas atribuições desse professor Obrigação. estar e ser capacitado. Que eu acho que são os dois verbos que a gente tem que colocar aqui, né? Eu tenho que estar presente, mas eu também tenho que ser um professor que estou buscando conhecimento. Até porque faz parte do pacote do professor, Exatamente. né? Pelo menos deveria. Até porque professor que não aprende não ensina, né? Minha visão, olha, gente, eu sou financeiro, não conheço pedagógico direito, mas assim, eu acho que isso vale para tudo, né? A pessoa que não está aberta a aprender, como é que vai ensinar? Exatamente. Né? E outra, eu acho importante trazer a temática, porque assim, agora em janeiro a gente começa a montar a semana pedagógica, o mês pedagógico, o dia pedagógico, a hora pedagógica, cada um faz o tempo que consegue fazer, mas eu indico sempre pegar um sábado, né? Porque muitas vezes na semana não consegue, porque as professoras já têm aula, já está em sala de aula, enfim. Mas pegar um sábado e fazer uma tarde pedagógica, fazer encontros pedagógicos rotineiros. Mas me fala uma coisa, eu acho que também tem que trazer um pouco do novo problema que a gente tem, que é o índice absurdo de crianças com TDAH, com autismo, nananã, que a escola acolhe, né? Faz o seu papel de acolher, mas os profissionais não sabem nem o que fazer com aquela criança. Fala, tô com um abacaxi na mão, né? E a escola não capacita o profissional. Eu acho que a partir do momento que matriculou, essas professoras já deviam estar cientes que tem essa criança com alguma especificidade, né? Independente de ser uma criança da educação especial ou até outras questões que essa criança psicologicamente pode trazer. Né? Às vezes a professora pega a lista lá e não sabe que a Maria tem isso, o João tem aquilo, né? Então também precisa ter esse movimento dentro da escola. A partir do momento que essa criança está ali matriculada com alguma questão, e aí, né? O que a gente pode fazer? Como eu posso evoluir? E será que em 3 horas ou num sábado eu vou conseguir tratar dessa criança, ensinar essa criança, compreender essa criança só nesses momentos? Eu acho que a formação ela é continuada. Né? No começo do ano ela é muito bacana. Sim, eu acho que o clima faz a colisão, o acolhimento. Junta uma equipe em cima de um propósito, né? Que também eu acho que é importante de colocar. É o momento em que a equipe está junto ali, né? Um momento sem criança, né? Que eu entendo que existe curso de férias, existem várias outras questões. Sim, que ela consegue se focar, né? E consegue se focar. E aí sim, aí depois abranger mais para frente para ao longo do ano. Porque essa criança, o financeiro quer, né? Uma criança fidelizada ali para o ano inteiro. Sim. E que os pais inteiro, o ciclo inteiro. Pronto. Então é isso que a gente precisa se preocupar. E aí, por exemplo, se essa criança passa por todos os ciclos, todas as professoras vão passar. Agora, uma coisa, você acha que se a gente tem que ter a capacitação contínua, né? A escola só se preocupa em fazer uma capacitação bacana agora em janeiro, até porque ela coloca no calendário e tal. Como você indica ela fazer essa capacitação de uma forma contínua, dentro da sua experiência de escola, que ela possa fazer isso talvez sem ocupar tanto a carga horária, aquela história toda que as diretoras têm medo? Eu acho que o mínimo possível é a formação do coordenador pedagógico. Ele é o formador em loco. Vou ler aqui rapidinho, tá? Ele é o formador em loco dentro da escola. Então, se esse coordenador pedagógico, a partir do momento que ele existe dentro da escola, né, que a gente também tem que pensar nisso, às vezes o coordenador está apagando fogo ali, não sabe nem o que está fazendo direito, né? Apaga o fogo, tira um, bota o outro. Ele é o formador dentro da unidade, dentro da escola. Uhum. Então, a gente tem que partir do princípio que esse coordenador também tenha uma formação. É isso que a gente tem que entender. E a partir do princípio, e depois disso, dar continuidade nessa formação. De 3 em 3 meses, todo mês ter alguma coisa diferente também dentro da escola. Eu acho que é possível pensar em alguns momentos para isso. Não todo mundo junta só as professoras do berçário, junta só depois o pessoal do maternal, junta só o pessoal
O Jardim da Jardim 2, do Jardim da Jardim 2, junto ao ensino fundamental, né? Vamos unindo aí em blocos depois, né? O que colocaram ali? É. Quando a escola não fornece, e teve uma pessoa que colocou que quando a escola não fornece, muitas vezes o próprio professor pode se capacitar para melhorar o seu próprio currículo. Procurar, sim, a formação fora também. Né? Eu acho que muitas lugares que fazem formação gratuita, até. O Itaú Social, até dando uma dica, Olha, ó. o Itaú Social está tendo vários programas de formação para o professor de graça, né, para curto tempo, não é uma formação longa, mas que dá para ir adquirindo algum conhecimento ali. Mas agora eu vou colocar a minha visão de quem não é do Sim. pedagógico. Eu acho que o que precisa vir da direção, independente de ser fornecido pela escola ou não, é o incentivo, né? Porque às vezes a escola faz sempre tudo igual, todo também. ano, porque o professor fala, eu não preciso me capacitar, eu sei fazer isso aqui, ela vai fazer a mesma coisa no Dia das Mães, no Dia dos Pais, entendeu? Então eu acho que o que pode vir da direção, mesmo que não seja algo pago, ainda que seja a questão gratuita, mas precisa vir de alguma forma, e aí é onde vem a criatividade, o incentivo. Né? E eu acho, Denise, também, por exemplo, eu dei a dica do gratuito agora. Mas também tem que linkar. Será que esses cursos que eu estou fazendo aqui vão agregar dentro da escola? Sim, é o que eu estou vivendo. É o que eu estou vivendo? É o que acontece? Eu vou agora trazer essa parte do pedagógico para o financeiro, que eu acho que é alguma coisa que destoa, que é o seguinte. Existe uma coisa que vocês precisam fazer todo o início de ano, que é uma questão de planejamento, certo? E é o planejamento pedagógico, é o planejamento de marketing, é o planejamento financeiro. O que eu sinto no meio disso tudo? O que eu mais escuto no meio disso tudo? Eu fico apagando incêndio e eu não consigo fazer o financeiro. Só que só apaga incêndio quem não planeja. Exatamente. Pode acontecer as questões que não estavam programadas no meio do caminho, uma demissão que aconteceu, enfim, alguém que pediu para sair, que você não esperava, uma série de questões. Pode acontecer? Pode. Hoje a gente não está com caixa para ter aquela reserva, né, para suprir, como é que a gente vai fazer? Só que o que eu acho que não acontece na escola é um planejamento pedagógico linkado ao planejamento financeiro, linkado ao planejamento de marketing. Porque vamos conversar aqui. A gente tem festa junina, por exemplo, só lá em junho, julho, certo? O que eu vejo? Chega final de maio, na última semana, a professora, a dona da escola, sai tudo correndo atrás da festa junina. Correndo atrás dessa festa junina que todo ano é em junho. Tem uma coisinha que chama calendário escolar. Todo mundo sabe, gente, que aquilo vai acontecer em junho. Por que vocês deixam para fazer isso na última semana, no último dia, na última hora, no último... Então precisa. Vocês precisam ter planejamento. Se você senta agora em janeiro e fala, olha, minha festa junina vai ser assim, e você já vai atrás do espaço, já vai conhecer a quantidade, você já conhece mais ou menos a quantidade de alunos que você vai ter naquela festa. Sim. Entendeu? Como que você vai movimentar essa festa? Aí o que acontece? Chega em maio, você não tem que estar correndo atrás de como você vai fazer a festa. Você tem que estar fazendo o marketing da festa para você ganhar dinheiro com ela. E trazer dinheiro. Entendeu? Então, eu acho assim, que o calendário escolar ele é o mesmo todo ano. E o dinheiro que você vai utilizar nestes eventos, você tem que planejar agora, junto com o planejamento pedagógico. Sim. Então, é nisso que todo mundo se atrapalha. Mas aconteceu um imprevisto, eu tive que dispensar 2, 3 funcionários, e aí fiquei sem caixa, tal, não sei o quê. Eu entendo, eu concordo, acontece, existem as situações, mas o mais importante é, aconteceu um imprevisto, você socorreu o imprevisto, volta para o planejamento, gente. Inicial, né? É rever tudo que você planejou para ver se deu certo
e dar continuidade naquilo que também pode ter dado errado. Sim, arrumar, né, o que deu errado. Eu acho que Melhoria contínua, gente. E eu acho que o que falta, a maior parte das vezes, é o planejamento. Agora, segue aquilo agora que eu vou você se cantar. propôs a fazer. Agora eu vou cantar agora. Um monte de vocês aí, né, as que tinham que tem um sindicato que tem que demitir até outubro. Eu acho que até novembro. Novembro? Né? Acho que até novembro. Você tem que fazer a demissão até uma determinada data, Isso. depois disso você fica com o profissional com você. Ele tem estabilidade. E o cara te dá um pé na bunda em janeiro. Então eu vou te dar uma dica. Já faz levantamento de currículo, já começa a fazer entrevista, já tem um plano B na manga, Uma cartinha. né? Já chama essas pessoas para conversar, já faz online mesmo uma entrevista ou pede para fazer uma aula demonstrativa via online mesmo, porque vai ter professora que está procurando concurso, coisa pública, que vai te deixar na mão em janeiro e você vai ter que sair correndo atrás de alguém. Então, para você, já estou fazendo planejamento, tá? Estou fazendo um planejamento aí. Já estou cantando. Eu não falo que eu sou vidente, não, que eu sou profeta, não é nada disso, não. Eu já sei todo ano. Uma coisa, todo ano é isso que vai acontecer com você. Então, o que você já faz? Querida amada dona de escola, já pega, já publica. Ó, tem um grupo, gente, vou até ensinar onde você vai. Tem um grupo no Facebook que é só de vagas para professores. E deve ter em vários estados. Sei que tem em São Paulo, acho que tem em Minas também. Já olha os seus funcionários que estão lá. Lá nas vagas, faz bonitinho, né? Procura. E não precisa ser vaga que você tenha, é vagas muito que você não tem também. Você pode colocar no lá, vai para professor de educação infantil, com habilidade em tal coisa. Já põe, já recolhe os currículos, já dá uma analisada. Deixa eu tirar aqui só 3 minutos. E já dá uma analisada, é bom que avisa, né? Já dá uma analisada. Agora depois alguém vai lá olhar, como não enxergando nada que eu sei. Vai ter que puxar. Quer que eu vou ali no cantinho? Deixa eu dar a volta do outro lado. Peraí. Então, é a lição de casa, gente. Já pega o currículo agora, já vai fazendo algumas entrevistas para não sair um professor maluco e você botar na sala e depois descobrir que você pegou um louco, que é o que mais acontece, o povo pega correndo qualquer um, e no final acaba dando confusão, tá? Já estou falando do planejamento. Como eu te falei. Olha, tem uma frase aqui super bonita. Vamos ler? Fala. Tatiane, o bom do professor procura se atualizar e se capacitar, independente da escola fornecer. Professor, quando se torna... Opa! Eita, o que eu fiz aqui? Eu falei que esse negócio é chato? Peraí, acho que tem que fazer isso. Pronto. Professor, quando se torna... Ele tem essa capacitação, ele se torna um exemplo em todos os sentidos. Se capacitar só acrescenta no currículo. Mas eu concordo, eu acho que é isso. É isso. Mas como existe essa questão da obrigatoriedade... Gente, mexendo no celular dos outros. Não, calma, a gente está aqui ainda. Voltou. Ei. Estamos aqui? Estamos aqui. Tá, Vale, estamos aqui. aqui. Melhor você. Eu acho Não, que mas quando acho que é existe essa questão, como existe essa questão da obrigatoriedade, existe também um comodismo do professor em esperar que a escola oriente ou que a escola direcione ou o que ele tem que fazer. É claro que o professor que faz por conta é diferenciado. Sim, muito. Né? Mas, normalmente, o professor diferenciado que faz por conta também é mais caro. Ele é o melhor. Ele está nos níveis mais altos. Mas será? Vou levantar uma lebre aqui, como professora também, onde eu me coloco. Sim. Será que eu não vou trabalhar feliz numa escola que eu sou acolhida, que me capacita, que entende que eu preciso dessas questões serem curadas, vamos dizer assim, já entrando lá, até numa parte psicológica aí. Será que eu não vou trabalhar mais feliz, eu não vou produzir mais, eu não vou estar mais engajada dentro da equipe dessa escola? Aí eu tiro a rotatividade de profissionais, que isso também prejudica muito, né? A escola. Prejudica os pais,
não gostam, tiram os filhos porque trocou 3, 4 vezes. Muitas vezes não é por culpa, e não é por culpa da escola, né? Porque também é a escola que não sabe reter valores, está errando em alguma coisa relacionada ao RH. Né? Então, o seu trabalho de trabalhar recursos humanos, para isso que a gente RH, está falho. Outra, a escola não tem RH. Gente, ai, meu fato, não tem RH. Então, a pessoa chegou e falou assim, eu gostei dessa professora, viu a cara dela? Viu o currículo direito? Você viu se ela está capacitada para fazer aquele trabalho? Você não pediu para ela fazer uma aula teste? Você só foi com a cara dela. E pronto, você acha que isso é o suficiente para ela estar dentro da sua escola. Muito pelo contrário, você não tem que acolher o professor porque ele é bonitinho. Você tem que acolher o professor que vai dar conta de fazer da sua escola melhor. É isso. Só que por isso eu estou falando, faz antes processo de já eleger o currículo, já chamar para conversar, pedir. Porque vocês fazem tudo no susto. Ah, ela pediu demissão. Eu preciso de alguém correndo. Apagar incêndio. Exatamente. É o famoso. Aí você tem 2 problemas. Você já sabe que em janeiro tem essa rotatividade. E aí você fica com 2 rojões na mão. Pagar a rescisão. Sim. Depois de um mês que você pagou o 13º, depois de um mês que você tem que pagar férias. Aí vem uma série de rescisões. E ainda você tem que contratar alguém para ficar naquele lugar. Desesperadamente. Pagar para a pessoa ficar. Então, assim, vai mantendo contato com possíveis profissionais que você pode chamar nesse período. Entendeu? Em vez disso, não tem custo. Você manter o contato, você ter. É claro que na hora que você procurar esse profissional, ele pode estar colocado em outro lugar. Nada impede que você faça a sua proposta. Assim como você está perdendo um profissional que está indo para um outro lugar, você também pode ter uma proposta legal para um profissional que está em outro lugar. Sim. Né? A rotatividade é para todo mundo. A única coisa que eu acho bacana, e eu fiz uma live uma vez sobre isso, brigaram comigo. Eu fiz, não foi uma live não, foi um desabafo. Eu falei, gente, eu acho uma palhaçada a dona de escola, não. A dona de escola, eu acho que ela até tenta avisar. Né? E eu acho que é o papel dela. O papel de um bom gestor é tentar avisar que a equipe, aquele profissional não está respondendo ao que a coordenação ou a equipe está esperando. E tentar dar as chances. Por isso que existe o coaching, que é quando você chama e conversa, chama e conversa. Que nem você faz com criança. Só que o que eu percebo, não existe esse mesmo respeito de alguns professores com a dona da escola. Então, ele está lá arrumando outra escola, vendo uma outra oportunidade para ele, mas em nenhum momento ele fala, não estou feliz aqui, gostaria de um aumento, olha, não estou gostando da postura da sua escola. Dá um feedback, dá um retorno para a escola. Por quê? O que acontece? Ela fez que está tudo bem, um belo dia ela chega lá e fala, estou pedindo de minhas contas, vou embora, beijinho, isso é o que acontece tchau. Com 99,999% das vezes. E às vezes é um detalhe tão pequeno que pode ser resolvido. Não tem diálogo, não rolou. O que eu percebo, e aí eu falo, eu acho uma atitude antiprofissional. Uma coisa é você chegar e sinalizar, dona de escola, não estou gostando do trabalho, não estou gostando da tratativa, não estou me sentindo confortável aqui, não estou gostando do salário. Você está dando sinais para ela que você está procurando um outro lugar. Agora, e ela, de repente, pode até chegar num acordo e ajustar para você, porque do mesmo jeito que ela está perdendo você, ela pode ter perdido outras. E ela não sabia o porquê, literalmente não sabia o porquê. Mas existe a situação também daquela coisa de, quer saber? Eu vou pegar minha mala e vou embora. Só que eu não vou falar nem do papel do diretor, eu vou falar do papel da criança. Gente, eu vi um monte de escola apresentando a professora para os pais. Na reunião de pais de fevereiro, essa Maria vai ser a professora do seu filho. Ela é maravilhosa. Aí o pai fica contente, a criança fica contente. Dali a uma semana, 2 semanas, a mulher vira e fala assim, beijinho, fui, não quero mais ficar aqui. E aí? E o que eu tenho, assim, eu vejo uma vivência assim, para não decepcionar esse pai e não perder aquela criança, a própria diretora vai para a sala. Ou manda a coordenadora para dar para o pai a tranquilidade de que, olha, a professora foi embora, mas você está com alguém acima. Apagando fogo novamente. Incêndio novamente. Entendeu? Então, assim, planeja, gente. Eu sei que está todo mundo cansado, eu sei que o que a gente mais quer agora é férias, eu sei que o ano foi puxado,
não é só o seu sentimento, você não está sozinha nessa, foi puxado para todo mundo. Tá difícil reconstruir para todo mundo, tá? Mas dá um fôlego nessas férias, e senta e planeja e segue o planejado. Entendeu? Segue você o planejado. Olha, eu planejei que no Dia das Mães, eu acho que se você planejar os eventos, Já é uma coisa. com custo, como o valor que você vai gastar, para você entrar naquele mês entendendo que você pode ter porque o que eu vejo é assim, eu vou vender um presentinho lá, uma lembrancinha, um X, cada escola tem um jeito, mas eu vou fazer tal e vou arrecadar 10% em cima e beleza. Tudo bem, mas para você arrecadar aqueles 10%, você precisa investir antes. Sim. E se você não planejar aquele investimento, o pai não te entende? Senta, planeja com o custo. Mas, antes disso, que a gente está finalizando a live, a gente tem um convite para vocês. Eu vou colocar aqui um link para vocês conseguirem falar com a gente no WhatsApp. Eu vou colocar um link aqui no... Na onde mesmo? Na bio do Instagram. Onde a gente tem 3 cursos. Um de gestão, um de pedagógico, que qual é o tema mesmo? Você lembra aí? Vou pegar aqui. A minha colinha. Planejamento pedagógico na perspectiva da educação infantil. Beleza, então ela vai estar... O que a gente tem, gente? Estamos falando de capacitação em janeiro. Então, se você quiser, a gente está com a agenda lotada, mas ainda dá para encaixar alguns treinamentos. Ela consegue fazer individual e online de 1 hora. O tema é perspectiva... Planejamento pedagógico. Planejamento pedagógico na perspectiva da educação infantil. É o planejamento inicial para 2023. Pro ano. Aí você tem o financeiro. Previsão de fluxo de caixa para 23. Não adianta querer entrar 2023 sem conhecer o que você vai receber, mas principalmente qual é a previsão dos seus custos. Sem saber fazer suas contas.